Você já parou para pensar que talvez grande parte do que você chama de sua vida nunca foi exatamente uma escolha sua? Não de forma consciente, não de forma deliberada, mas como um fluxo silencioso de decisões que simplesmente pareceram óbvias, naturais, inevitáveis. Como se você estivesse seguindo um caminho que já estava traçado antes mesmo de você perceber que podia escolher outro. E se eu te dissesse que isso não aconteceu por acaso? Que existe um tipo de condicionamento tão profundo, tão bem estruturado, que você aprendeu a viver dentro dele sem nunca questionar? E mais inquietante ainda, e se esse padrão estiver moldando a forma como você pensa, sente, decide, sem que você sequer perceba? Porque o mais curioso sobre o condicionamento é que ele não se apresenta como uma prisão, ele se apresenta como normalidade. Desde cedo, você foi exposto a um conjunto de ideias sobre o que significa viver bem, o que significa ter sucesso, o que significa ser uma boa pessoa. E essas ideias não chegaram até você como imposições rígidas. Elas vieram disfarçadas de conselhos, de orientações, de exemplos. Vieram através de frases simples, repetidas tantas vezes que se tornaram verdades incontestáveis. Você precisa ser alguém na vida. Faça o certo. Não decepcione. Seja responsável. Seja como os outros esperam. E pouco a pouco, você começou a internalizar tudo isso. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Em nenhum momento alguém sentou com você e disse claramente: você vai viver baseado nas expectativas dos outros. Isso não é dito, isso é aprendido, é absorvido, é incorporado através de recompensas e rejeições sutis. Quando você se comportava de acordo com o esperado, você era aceito. Quando não, havia desconforto, olhares, silêncios, correções. E então, sem perceber, você aprendeu a ajustar o seu comportamento não com base no que você sentia, mas com base no que era melhor recebido. E esse foi o início de algo muito maior, porque esse tipo de ajuste, quando repetido ao longo do tempo, deixa de ser uma escolha consciente. Ele se torna automático, natural, invisível. Você começa a pensar de um certo jeito, sem saber de onde veio aquele pensamento. Começa a desejar certas coisas, sem saber se aquele desejo realmente nasceu de você. Começa a evitar certos comportamentos, não porque eles são errados para você, mas porque eles não são aceitos. E assim, aos poucos, você vai construindo uma vida que parece sua, mas que na verdade é uma resposta contínua ao ambiente. E talvez você nunca tenha questionado isso, porque tudo parece fazer sentido. Você segue o caminho esperado, estuda, trabalha, busca estabilidade, tenta ser uma boa pessoa, cumpre papéis, faz o que precisa ser feito e externamente tudo parece certo. Mas existe algo sutil que começa a surgir, uma sensação leve, quase imperceptível, de que algo está fora do lugar. Não é um problema claro, não é uma crise evidente, é mais como um ruído de fundo, um desconforto silencioso. Como se, em algum nível, você estivesse vivendo uma versão da sua vida, que não é completamente sua. E muitas vezes você ignora isso, porque questionar esse padrão é desconfortável. Questionar significa olhar para tudo aquilo que você sempre considerou como certo e se perguntar: e se isso não for realmente meu? E isso gera medo, porque se não for seu, então de quem é? E mais importante, quem você seria sem isso? Essa é a pergunta que muita gente evita, porque viver dentro do condicionamento tem uma vantagem muito clara. Ele oferece direção, ele oferece estrutura, ele oferece um roteiro. Você sabe o que fazer, sabe o que esperar, sabe como agir. Existe uma sensação de controle, mas existe um custo, e esse custo é silencioso. Porque quanto mais você vive dentro de um padrão que não foi realmente escolhido por você, mais você se distancia da sua própria natureza. Mais você perde contato com aquilo que é espontâneo, autêntico, verdadeiro.
E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Você deixa de dizer o que pensa em pequenas situações, evita conflitos, ajusta opiniões, modifica comportamentos, adapta sua forma de ser para se encaixar melhor. E cada um desses pequenos movimentos parece insignificante, mas somados, eles criam um padrão. Um padrão onde você começa a viver não a partir de quem você é, mas a partir de quem você acredita que precisa ser. E isso gera um tipo muito específico de cansaço. Um cansaço que não vem do esforço físico, nem do trabalho em si, mas do esforço constante de sustentar uma identidade que não é totalmente autêntica. É como estar em um papel o tempo todo, como se você estivesse sempre um pouco atento demais, sempre ajustando, sempre monitorando. E no fundo, existe um medo. O medo de que, se você parar de fazer isso, algo dê errado. Talvez você não seja aceito, talvez você não seja compreendido, talvez você perca conexões, talvez você decepcione pessoas. E então, você continua, não porque não percebe, mas porque parece mais seguro. Mas aqui está algo importante. O fato de esse padrão ser comum não significa que ele seja natural. Você não nasceu assim. Você não nasceu com medo de ser quem você é. Você não nasceu tentando agradar o tempo todo. Você não nasceu filtrando cada pensamento antes de expressar. Isso foi aprendido, condicionado, reforçado ao longo do tempo. E se foi aprendido, também pode ser questionado. Mas esse é o ponto de virada, porque questionar não é confortável. Questionar significa pausar no meio do automático. Significa observar aquilo que sempre foi feito sem pensar. Significa perceber padrões que estavam invisíveis. E quando você começa a ver, você não consegue mais desver. Você começa a perceber quantas escolhas foram, na verdade, respostas. Quantas decisões vieram do medo e não da clareza. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes você se adaptou quando queria apenas ser. E essa percepção pode gerar um certo impacto, até um desconforto, porque ela quebra a ilusão de controle. Mas, ao mesmo tempo, ela abre algo extremamente poderoso, a possibilidade de escolha. Não uma escolha radical, não uma mudança brusca, mas pequenas escolhas. Pequenos momentos onde você começa a agir de forma diferente. Dizer o que realmente pensa, mesmo que seja desconfortável. Não concordar automaticamente, só para manter a harmonia. Permitir-se não corresponder, quando aquilo não faz sentido para você. E no começo, isso pode parecer estranho, pode gerar insegurança, porque você está saindo de um padrão conhecido para um espaço mais aberto, mais incerto, mais real. Mas algo começa a acontecer. Você começa a sentir mais presença, mais clareza, mais conexão consigo mesmo. E isso muda a forma como você vive. Porque agora, suas ações não vêm mais de um lugar automático, mas de um lugar consciente. Não vem da necessidade de aprovação, mas de um alinhamento interno. E isso não significa que você vai deixar de se importar com os outros. Significa apenas que você deixa de se abandonar por causa deles. E isso transforma completamente a qualidade das suas relações. Porque agora, quando alguém se conecta com você, está se conectando com algo real. Não com uma versão ajustada, não com uma adaptação, mas com você. E isso cria conexões mais profundas, mais verdadeiras, mais leves. Mas para chegar nesse ponto, é preciso atravessar algo. É preciso atravessar o momento em que você percebe que continuar vivendo no automático já não é mais uma opção. Esse é o clímax. O ponto onde você entende que o maior risco não é mudar, é continuar se adaptando, continuar se moldando, continuar se afastando de si mesmo, porque no final, a maior perda não é ser rejeitado pelos outros, é nunca ter sido verdadeiramente você. E talvez, neste exato momento, algo dentro de você esteja reconhecendo isso.
Talvez você esteja começando a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Talvez esteja começando a questionar coisas que sempre pareceram certas. E isso não é um problema, isso é o começo de uma nova forma de viver, não baseada em condicionamento, mas em consciência, não baseada em expectativa, mas em verdade. E isso não exige perfeição, não exige mudanças radicais, exige apenas presença, consciência e pequenos passos. Porque cada vez que você escolhe ser um pouco mais você, você começa a recuperar algo que nunca deveria ter sido perdido. Agora me diz, em quais momentos da sua vida você percebe que está apenas reagindo ao que esperam de você? Comenta aqui embaixo, porque essa reflexão pode ajudar não só você, mas outras pessoas que também estão começando a enxergar isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam despertar para isso. E se você quer continuar explorando esse tipo de consciência, se inscreve no canal Osho Awakens. Porque aqui a gente não busca te dizer quem você deve ser. A gente busca te mostrar o que está escondido por trás de tudo aquilo que você aprendeu a acreditar. E talvez esse seja o primeiro passo para você finalmente começar a viver de verdade.